Não é desconhecido o quão desumanas eram as condições de vida lá nos gulags da antiga União Soviética, e dentro desse contexto comunista existia um outro problema, além das perseguições políticas, execuções, perseguições e tal, que era justamente a delinquência juvenil. Devido à pobreza e diversas campanhas de liberação sexual que foram empregadas lá no comecinho da União Soviética, o resultado é que existiram muitos jovens que eram largados, basicamente isso, largados na vida. Dentro desse contexto, novamente, jovens largados às traças pelo governo e pela sociedade acabam se tornando naturalmente propensos à criminalidade. E é nesse cenário caótico da União Soviética que surgiu algo que ficou conhecido como o fenômeno Pitești, que aconteceu na Romênia entre 1949 e 1952, na cidade de mesmo nome. O episódio aconteceu dentro de uma prisão que tinha como objetivo reeducar e ressocializar jovens que eram considerados problemáticos para a sociedade. Mas vocês vão ver que as coisas saíram um pouco do controle e foram muito além disso. Sobre isso que vamos falar hoje. E não se esqueça de se inscrever aqui no Cova Aberta, seguir o nosso site, nossas redes sociais. Sem mais enrolação, vamos lá. O projeto foi concebido pelo, entre aspas, chefe da polícia secreta da Romênia, chamado Alexandru Nicolski, para acabar com a resistência moral dos jovens detentos que eram presos políticos em muitos casos. O projeto não nasceu do dia para a noite, ele foi elaborado ao longo de muito tempo com base nas ideias do pedagogo marxista Anton Makarenko, que pensava que o partido deveria conduzir um plano de, entre aspas, reeducação nos dissidentes e colocá-los no, novamente entre aspas, bom caminho. A ideia era aniquilar totalmente sem possibilidade de recuperação da juventude detida. A grosso modo, a reeducação de Pitești tinha 4 estágios. No primeiro, o detento deveria mostrar lealdade ao Partido Comunista, mesmo que sob maus tratos, digamos. Na segunda parte, o jovem deveria entregar companheiros que o tivessem ajudado de alguma forma, mesmo que isso não tivesse acontecido, digamos, né? Na terceira etapa, todo o passado do jovem deveria ser destruído e dessa forma também sua identidade. A imagem que ele tinha da própria família e dos amigos era completamente distorcida, bem como suas próprias crenças religiosas em caso de pessoas religiosas que estivessem detidas, né? Por fim, no último e quarto estágio, o jovem deveria se tornar um dos cúmplices do projeto, começando pelos seus próprios amigos. Entre aspas, ele também deveria começar a maltratar, digamos, os próprios amigos e companheiros de cela. Dessa forma, o regime lá da Romênia, que fazia parte da União Soviética, né, acreditava que se as próprias vítimas se tornassem parte daquilo, ou seja, se elas sujassem as mãos, a moralidade seria ainda mais abalada e eles não se sentiriam muito impelidos, digamos, a denunciar qualquer tipo de abuso quando fossem soltos, né? Para liderar o projeto em Pitești foi escolhido Alexandru Dumitrescu, que foi o diretor da prisão. Ou seja, ele foi escolhido para liderar, mas ele não foi, digamos, o criador do projeto, como já dito. Porém, também, como a gente já acabou dizendo, vários dos próprios detentos acabaram se tornando grandes aliados. Algumas das piores práticas, inclusive, foram elaboradas por Eugen Turcanu, que foi um dos presos que acabou se tornando o principal maltratador, entre aspas, de Pitești. Ele foi preso em 1948 e foi julgado pelo envolvimento com a Guarda de Ferro, que existiu antes dos soviéticos dominarem a Romênia, e assim ele acabou sendo condenado a 7 anos de prisão. Com a aprovação da administração lá de Pitești, Turcanu formou um grupo de presos para obter informações e policiar as crenças ideológicas da população carcerária. Quando as atividades se tornaram de conhecimento público,
As autoridades romenas acabaram levando o Turcano a julgamento e ele foi executado em 1954, 2 anos depois do fim de Piteste, aos 29 anos. Pois é. Existe uma teoria levantada pelo jornalista Virgil Jurenka que Turcano deveria ter escrito mais de 2.000 páginas a respeito dos maltratamentos que acabou desenvolvendo durante o tempo que esteve em Piteste, inclusive com detalhes bem minuciosos, digamos, de análise psicológicas com base em categorias de homens, entre aspas, e as melhores formas de quebrar as suas resistências. Contudo, essas páginas nunca foram encontradas de fato, e se caso existiram em algum momento, elas foram completamente destruídas quando todo o caso de Piteste veio à tona. A gente não pode falar aqui no YouTube detalhes do que aconteceu na prisão de Piteste por questões do algoritmo, né? Então a gente convida todo mundo que se interessar a acessar o site, o Cova Aberta, que lá não existe esse tipo de censura, né, esse tipo de limitação, e a gente pode falar à vontade sobre isso. Então, se interessar, vai lá. Mas eu já adianto que o conteúdo ele é bem sensível e talvez não seja para todas as pessoas, né? Os horrores empregados em Piteste foram sendo desmascarados ao longo do tempo quando os jovens reeducados estavam livres e passavam a demonstrar um comportamento estranho do lado de fora. No livro do jornalista romeno Virgil Jurenka, que a gente já tinha falado, que é a maior referência mundial no assunto, não é especificado exatamente quais eram esses comportamentos posteriores, mas ele alega que, entre aspas, um novo tipo de ser humano nascia de lá, que era mais sádico, mais calejado a tudo e completamente indiferente também a tudo que acontecia. Aos poucos, o escândalo foi sendo revelado tanto para a população romena quanto para a civilização do Ocidente, né? Além da própria União Soviética. Além disso, tinha diversas crises políticas internas na Romênia lá no começo da década de 50, e como resultado de todos esses fatores, o ministro do interior da época acabou sendo expurgado, bem como diversos dos seus associados, e dentre eles diversos dos envolvidos políticos e técnicos, entre aspas, lá da prisão de Piteste. Eles teriam sido conduzidos a um julgamento secreto e muitos foram condenados à morte. É quase como se todo o caso tivesse sido varrido para debaixo do tapete, digamos. Resultado do fenômeno Piteste, entre 100 e 200 detentos acabaram morrendo, mas não se sabe com exatidão qual é o número total de vítimas, porque houve muito encobertamento, digamos assim, né? Seja como for, as causas das mortes também foram falsificadas, como o próprio jornalista acabou comprovando no próprio livro dele, né? Se estipula que um total de entre 1.000 e 5.000 detentos acabaram passando pela prisão nos anos que ela funcionou.